Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 e 20 de Atos, dando sequência aos nossos comentários da Bíblia e da nossa devocional de leitura diária, 2 capítulos por dia. Você não deixe de ler os capítulos e você mesmo verificar na leitura o que nós estamos comentando aqui. Antes de começar, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as nossas notificações quando postarmos os vídeos. E no final você dá lá coloca o seu comentário e coloca lá se o gostei ou não gostei. Vou dar um panorama geral do capítulo 19 e 20. De uma forma geral, Paulo ele volta para Éfeso, ele vai para Éfeso e fica um bom tempo em Éfeso, na cidade de Éfeso. Ele passa mais ou menos 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho lá e estabelecendo uma igreja. Depois ele tem um forte intuito de ir para Jerusalém. Para voltar para Jerusalém, ele vai primeiro passar nas igrejas onde ele anteriormente tinha falado do evangelho e mandou à frente dele algum discípulo para fazer isso. Aí ele vai fazer esse giro nessas cidades para chegar em Jerusalém. E na volta ele passa rapidamente, não por Éfeso, por uma cidade próxima, e chama os anciãos de Éfeso e dá uma palavra para eles. Esse é o panorama geral do capítulo 19 e 20. Paulo indo para Éfeso, ficando um bom tempo em Éfeso, depois ele fazendo um giro pelas igrejas, retornando pelas igrejas em que ele tinha pregado, até chegar em Jerusalém com a disposição de ir para Jerusalém. Por quê? Porque Paulo estava certo no seu espírito que dali ele tinha que terminar o ministério dele lá em Roma. Bom, quando ele chegou em Éfeso, foi a primeira vez que Paulo veio para Éfeso, ele ficou 3 anos em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos que só conheciam o batismo de arrependimento de João, não conheciam Jesus. E ele pega os discípulos e pergunta: por que vocês foram batizados em que tipo de batismo? Eles falaram no batismo de João Batista, para arrependimento. Paulo fala: olha, João Batista batizou para arrependimento, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mas o que ele estava falando é que vocês tinham que crer no que vinha depois dele, que é Jesus. Paulo pregou Jesus para eles e os batizou em nome de Jesus. Impôs as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo. O que isso significa? Que quando João Batista veio pregando, ele veio pregando apontando para Jesus. Paulo fala: Jesus já veio e vocês precisam crer no nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, que testifica de Jesus. E todo crente em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo. Aí Paulo impôs as mãos e eles receberam os sinais do batismo do Espírito Santo. Porque é importante nós entendermos isso, que nós temos o selo do Espírito Santo em nós, que nos dá que vai à frente de nós testificando que nós falamos em nome de Jesus. E quando nós falamos em nome de Jesus, o Espírito Santo vai fazendo obra no coração das pessoas, as pessoas vão sendo mudadas, vão sendo transformadas. E os sinais e maravilhas acontecem, porque foi o que Jesus prometeu: esses sinais seguirão os que crerem, né? E quando Paulo pregou isso, os discípulos se converteram e foram batizados com o Espírito Santo. Na verdade, eles entenderam finalmente aquilo que tinham recebido da pregação de João Batista. Bom, durante esse tempo, Paulo ficou em Éfeso ensinando. E havia alguns filhos dos sacerdotes. Uma coisa interessante de citar é que havia 7 filhos dos altos sacerdotes dos judeus. Olha só, eles eram formados na lei, eles eram de uma família que conhecia a lei, e eles eram místicos. Eles faziam mágicas para um lado e para o outro. Olha a confusão, olha como a religiosidade não garante nada a ninguém. E aí eles quiseram usar a palavra de Paulo, que expulsava demônios, que falava, que fazia maravilhas, e aí eles usaram o nome de Paulo para fazer a mesma coisa, e tomaram uma coça de um endemoniado. Isso ficou muito conhecido entre os éfesos e só fez a igreja crescer e se expandir. O poder de Deus era tão forte em Éfeso, através das mãos da igreja e de Paulo, que até os lenços de Paulo eram levados para as pessoas para serem curadas. Então a pessoa pegava o lenço que Paulo usava, levava, e era curada com o toque naquele lenço. Tal era a manifestação do poder de Deus em Éfeso. A ponto também de que era uma cidade muito mística, né? E que tinha uma filosofia principalmente ligada a Diana, uma deusa Diana, né? Que era chamada de Artemis na língua romana. Diana para os gregos, Artemis para os romanos. E era uma prática muito comum, era um centro da adoração dessa deusa.
E havia muito dinheiro envolvido nessa adoração, porque eles mandavam artefatos e peças da Diana para toda a Ásia. E havia muitos livros, muitas coisas que eles faziam para orientar a adoração de Diana, né? E os irmãos iam pregando, as pessoas se convertendo, jogavam aos pés dos discípulos, queimavam os livros e encerravam aquele engano místico que eles tinham em relação a Diana. A ponto que a Bíblia relata que eles queimaram livros que eram muito valiosos, muito dinheiro. Com isso, o evangelho começou a afetar a fortuna, né? O ganho financeiro. É que uma coisa importante nós pararmos para falar. Quando nós conhecemos Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, convertemos os nossos caminhos, né? E entregamos a nossa vida a Jesus, não há um meio termo, não é uma religião, é um estilo que muda completamente a tua vida, é algo que muda a sua vida. Você passa a ser integralmente servo de Cristo. Isso não tem negociação. Você não pode continuar fazendo as coisas que você fazia. Você não pode continuar andando no caminho que você andava. Jesus ele não negocia, é 100%, porque Ele é a verdade, Ele é o Senhor, Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele é o único que pode nos salvar do pecado e nos fazer mudar de vida. E com isso não há negociação. Por isso que quando Jesus chega, as coisas vão mudando à tua volta. E as coisas as coisas más, e muitas vezes fontes de lucros em coisas ruins que são feitas, são tiradas. E as pessoas começam a perder poder, quem tinha poder em cima disso, perder dinheiro em quem ganhava dinheiro em cima dessas coisas. E aí vem a volta, a perseguição à igreja por causa da palavra de Jesus. Não porque a igreja chega e diga assim, você não pode fazer. É que a palavra de Jesus vem imbuída disso. É tudo ou nada. Então Jesus, ele quando chega, ele transforma completamente. Não há mais conciliação entre o velho e o novo. E aí o velho passa. E se o velho tem algum valor financeiro para a vida da pessoa, ele deixa de ter. E se alguém ganha dinheiro em cima daquelas pessoas, deixam de ganhar. E se as pessoas começam a perceber que perdem o seu lucro, eles vão avançar sobre a igreja. E aí tinha um cara chamado Demétrio que percebeu isso e falou, nós vamos perder muito dinheiro. E aí ele chamou a multidão e incitou a multidão usando um segundo argumento, que o principal dele era o dinheiro que ele estava perdendo, porque deixou as artes que ele fazia e tudo mais pararam de ser vendidas. Ele falou assim, a nossa grande deusa Diana vai perder a sua adoração e seus adoradores vão deixar de adorar. Incitou uma confusão danada, fez um tumulto em Éfeso, pegou os irmãos que andavam com Paulo, botaram no meio da multidão. E com muito custo, depois você lê lá o texto, eles conseguiram desfazer a multidão. Mas você percebe que por causa de lucro e por causa de questão financeira, vem a tribulação sobre a igreja. Porque Jesus não negocia. Jesus, ele é integral na nossa vida. Quando ele chega, muda tudo. Logo depois disso, Paulo já tinha mandado Timóteo e Erasto, que estava com ele, para a Acaia, que ele ia passar por lá antes de Jerusalém. E ele foi em direção a Acaia e a Macedônia para fortalecer a igreja. No caminho ele passou em Troade ele estava pregando. Eutico, um jovem irmão, dormiu durante a pregação dele, sentado numa janela do terceiro andar, caiu e morreu. Paulo desceu, pegou ele pela mão, ele ressuscitou e entregou para sua família. E Paulo falou muito tempo ali. É uma coisa interessante que nós precisamos também perceber. Paulo não era incansável. Se ele tinha que levar a palavra, ele levava. Ele não parava. Ele tinha uma urgência em pregar o evangelho, a mesma urgência que nós temos que ter. Nós não podemos também conciliar o nosso conforto, nós temos que pregar o evangelho. Tanto é que quando Paulo volta, ele está indo em direção a Jerusalém, ele para numa cidade chamada Mileto, e lá ele chama os pastores, os anciãos de Éfeso e fala exatamente isso para eles. Eu passei 3 anos entre vocês e fui incansável, eu não retive esta palavra que eu preguei. Eu falei o tempo inteiro para vocês e falou para eles, eu nunca tirei de vocês qualquer dinheiro. Eu não cobicei a prata, o ouro de vocês ou as roupas de vocês. Eu trabalhei com a minha própria mão. Aí Paulo fala para a igreja assim, olha, é esse o exemplo que eu quero que vocês sigam. Que quando vocês estiverem
diante de Deus, vocês trabalham e se esforcem para que a renda que vocês tenham, vocês possam servir aos outros. Aí ele fala, porque Jesus disse, melhor é dar do que receber. Não pensem em tirar da igreja, pensem em sempre dar. E ele falou, eu sei que quando eu fui embora, muitos lobos sairão no meio de vós, que vão fazer exatamente o contrário. Vão querer se aproveitar da igreja, fazê-las desviar. Por que as pessoas querem desviar as pessoas do caminho de Jesus? Porque quando as pessoas estão em Jesus, o único foco, o único centro é o Senhor Jesus Cristo. E muitos homens têm o desejo dele ser o centro, das pessoas não servirem, das pessoas buscarem que os outros olhem para ele e terem honra em cima dos outros. Quando nós chegarmos no livro de Éfeso, que foi a carta que Paulo escreveu para a igreja, nós vamos ver que ele fala exatamente disso, que muitos se corromperam e procuraram desfazer o ministério que eu fiz aí dentro para proveito próprio. E Paulo fala isso para eles, tenha cuidado do rebanho, cuide deles, e fala mais, não só do rebanho que Deus nos confiou, mas também de vocês mesmos, dando uma palavra pastoral. Pastores, cuidam de vocês, cuidem de pastores. E ali Paulo falou, vocês não vão ver mais o meu rosto, porque eu vou para Jerusalém, e dali para Roma. Ficaram muito chateados, muito tristes, abraçaram Paulo, oraram com ele. Deus abençoe, guarde essa palavra e que Deus possa acrescentar essa palavra no seu coração. Não deixe de ler o texto. Não se conforme só de ouvir o comentário. Leia o texto antes do comentário. Deus abençoe.